A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças nós podemos dar ao nosso Deus por mais um dia de vida. Por mais um dia agora nos reunimos, buscando a sua presença. E todos nós sabemos que quando nós buscamos a presença do nosso Deus, nós iremos ter esse encontro com Ele. Vamos buscar o nosso Deus, em primeiro lugar, em oração. Poderoso Deus, amado Pai, glorificado e exaltado é teu santo nome, Senhor. Nos reunimos agora, papai, no nome santo do vosso Filho amado Jesus Cristo. Porque bem sabemos que a presença do teu Santo Espírito estará no nosso meio, papai, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos dar a direção, para nos confortar, para nos dar a esperança, para aumentar a nossa fé, Pai amado, Pai querido. Então, Senhor, tudo quanto vier a ser feito nesse momento, seja pela presença do Teu Santo Espírito, seja para louvor, honra e glória do nome santo do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, o presente diário, eu tenho lido ele todos os dias. Ele tem me dado ali com subsídios algumas palavras que têm entrado no meu coração e eu tenho meditado nelas. E nesses dias aí, lendo, nós vamos entrar aqui já na palavra, mas ali está falando sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que o nosso Deus, Ele nos concede. E o livre-arbítrio, o que é? O nosso Deus nos dá o direito a certas escolhas. Então, o livre-arbítrio é a escolha e decisões próprias da nossa vontade. O nosso Deus nos dá o direito de fazermos essa escolha. E o livre-arbítrio ali, ao qual nós vamos meditar, o nosso Deus nos dá essa oportunidade de nós decidirmos ter fé nele e segui-lo. E nós bem sabemos, irmãos, que todas as nossas escolhas, tanto físicas quanto espirituais, todas elas terão as suas consequências. E sabe, irmãos, o nosso Deus, quando Ele disse essas palavras para Adão, Ele já sabia que Adão, ele ia escolher fazer o que era errado. Mas o nosso Deus tem um propósito, e muitas vezes Ele permite que certas situações elas venham a acontecer para que se cumpram os seus propósitos. E nesse erro de Adão, nós bem sabemos que o nosso próprio Deus nos enviou o seu único Filho amado, Jesus Cristo, para consertar todas essas coisas. Então, irmãos, livre-arbítrio é a nossa escolha e é ela que irá determinar a nossa história. Nós temos aqui a história de Adão e Eva, em Gênesis 2, 16 e 17, que diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Eu busquei mais um texto, está em Jeremias 28, 18, que diz assim: E a esse povo dirás: Assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Novamente lá que o nosso Deus nos deixa fazer com uma escolha. Irmãos, nós vemos que o nosso Deus, com todo o poder que Ele detém, Ele não colocou nenhuma barreira física que pudesse impedir
que Adão o desobedecesse. E assim também ele faz conosco, irmãos. E a responsabilidade que ele deu para Adão, ele dá essa responsabilidade para cada um de nós. A responsabilidade de escolher, o livre-arbítrio de escolha, de obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. De fazer o certo ou escolher o que é errado. O que eu entendo é que teremos que viver com as escolhas que fazemos. Tem até um ditado que diz assim: você colhe aquilo que planta. Por que daquela árvore que era proibida? Porque Deus queria a obediência de Adão. Por isso que Deus falou: dessa árvore não comerás. Era proibida, porque ele queria ver a obediência de Adão. E o mesmo ele nos dá hoje. Ele nos dá a liberdade de escolha também. Por isso nós precisamos de escolhas certas. E devemos tomar muito cuidado com as escolhas que fazemos. Se nós errarmos nas nossas escolhas, quanta dor ela poderá nos causar. E nós vemos que hoje essa árvore está colocada para nós, simbolicamente. Ele nos dá a escolha, obedecermos a Ele, e se assim nós o fizermos, a mesma promessa que Ele fez a Adão, Ele nos faz. Nós teremos com Ele a vida eterna. Por isso, quando nós estivermos diante de uma escolha, devemos sempre escolher obedecer ao nosso Deus. Irmãos, o porquê existe tanta corrupção, tantos crimes? Nós vemos que há abundância de colheitas mundiais, mas a fome permanece em muitas partes desse planeta. A resposta é uma só: é porque a humanidade ela continua distante de Deus. E cada vez mais ela vai se afastando da presença de Deus. Nós vemos que o estilo de vida que da maioria, eles optam por viver longe de Deus. E aí não é nem engraçado, mas eles não se preocupam nem com a salvação da sua própria alma. Na passagem de Jeremias que nós lemos, o nosso Deus revela a sua intenção para conosco. Ele revela que Ele quer nos dar a vida e não a morte. Mas, irmãos, essa responsabilidade ela é individual. E cada um de nós somos responsáveis pelas nossas condutas. Cada um de nós irá receber do nosso Deus a justa recompensa, tanto pelas coisas boas quanto pelas más escolhas. O nosso Deus deseja a salvação da humanidade. Por isso que o nosso Deus espera que nós homens, venhamos fazer bom uso do livre-arbítrio. Precisamos fazer a escolha que irá nos conduzir à vida eterna. Tanto é que lemos em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos mais uma vez o nosso Deus coloca diante de nós o livre-arbítrio. Mais uma vez Ele dá a cada um de nós o direito de uma escolha. É que, infelizmente, muitos estão rejeitando o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo.
Aqui o nosso Deus que nos diz que Ele deu o seu único Filho, seu Filho unigênito. E todos quantos estão rejeitando esse sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, porque estão fazendo a escolha errada e acabam por trazer a condenação para si próprios. O amor do nosso Deus por nós o levou a pagar um preço muito alto, a vida de seu Filho. E o seu Filho Jesus Cristo aceitou a punição pelos nossos pecados. E quando Ele se ofereceu como sacrifício, Ele comprou para cada um de nós o direito de termos uma nova vida. E o que Ele nos oferece não é uma continuação miserável dessa vida atual. Ele nos oferece uma vida eterna com Ele, com o Pai, num lugar onde não haverá morte, nem doença, nem inimigos, onde não existirá nem o mal e nem o pecado. Então, irmãos, por isso, as nossas escolhas devem de ser importantes, porque elas são a ponte que nos levará para a eternidade. A palavra diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas verá a ira de Deus sobre ele. Somos todos responsáveis hoje. E a quem obedecemos? Nosso Deus deseja que venhamos a escolher a Ele, ou seja, escolher a vida e não a morte. Infelizmente, muitos não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que as suas escolhas são para eles como se só existisse essa vida. Como se é só essa vida que eles têm. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz em João 10,14: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, Jesus Cristo é o nosso dono. Ele não faz simplesmente um trabalho. Ele está comprometido em nos amar. Por isso, Ele sacrificou a sua vida por nós. Não podemos nos esquecermos que as nossas escolhas é que determinarão a nossa história. Então, a pergunta: o que escolhemos ser? Porque dessa pergunta virá as consequências, tanto das nossas boas decisões, quanto das nossas más decisões. Não podemos nos deixar sermos dominados por uma cegueira espiritual. Nós sabemos que o homem bruto nada sabe, e o que o louco não entende. Se vivemos afastados do nosso Deus, nós nunca iremos compreender a sabedoria do Pai. E sempre vai haver um abismo entre o nosso entendimento e a sabedoria do nosso Deus. E é por isso, irmãos, que a nossa fé tem que estar ligada à obediência a Deus. A palavra do nosso Deus, ela estabelece o modelo de vida que Ele espera de cada um de nós. A sua palavra revela e expressa a sua vontade. E ela instrui a todos aqueles que o temem. O salmista disse no Salmos 25:2: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, irmãos, quando nós tememos ao Senhor, nós reconhecemos
que o nosso Deus, Ele é santo, todo-poderoso, justo, puro, onisciente, onipotente, onipresente. E sabemos também que Ele é a fonte de toda a sabedoria. E também, diante de tudo isso, nós acabamos por entender que nós somos pecadores, fracos, imperfeitos, e que somos necessitados do nosso Deus para tudo. E sabemos que só Ele pode transformar as nossas dificuldades em vitórias. O nosso Deus tem nos dado a direção todos os nossos dias. E os nossos passos têm sido em retidão a Ele. Nós não podemos estarmos confundidos em qual direção devemos seguir. O que precisamos lembrar é que o nosso Deus, Ele sempre ensina o humilde o seu caminho. Muitas vezes nós pedimos respostas ao nosso Deus. Está bem, mas também devemos pedir por direção, orientação. E o local principal nós vamos achar as respostas é nas Sagradas Escrituras e nas nossas orações. Lá nós conheceremos a direção do nosso Deus para nossas vidas. Agora, estamos nós dispostos a lhe obedecer? Porque o mundo ele nos convoca para seguirmos em várias direções, mas só o nosso Deus pode nos mostrar o caminho correto. Somos loucos ou somos sábios? Os sábios consideram o temor de Deus o mais valioso das suas riquezas. Aquele que teme a Deus, ele é submisso à vontade de Deus. E ele reconhece a sua grandeza, ele reconhece a sua soberania. Ele sabe que Deus está no controle de tudo e de todos. Ele sabe que Deus dá vida e que Ele a tira. Que tanto Ele abre portas como as fecha. Que Ele é Deus do impossível. Que Ele é o Senhor sobre toda a terra. O salmista nos diz no Salmo 34:9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Nós vemos que o nosso Deus promete grandes bênçãos aos que o temem, pois Ele é um Deus provedor, Ele é o Jeová Jireh. A palavra diz, serve ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Irmãos, estamos nós realmente plantados na casa de Deus? Estamos buscando a sua presença e almejamos ter o conhecimento da sua palavra? Queremos aprender? Porque, irmãos, precisamos de um crescimento sustentável. Precisamos nos tornar como o cedro do Líbano, forte e seguro. Devemos ser produtivos. Devemos ser bênçãos para outras pessoas. Nós precisamos aprender para que possamos crescer. Todos nós queremos viver em meio a vitórias, mas precisamos entender as instruções que o nosso Deus nos dá. E devemos aceitar a sua ação sobre nossas vidas. Podemos até imaginar como será o nosso futuro, mas é o nosso Deus que pode nos ajudar nisso. Nosso Deus já tem nos declarado que Ele tem planos para cada um de nós.
Muitas vezes parece que estamos caminhando sem direção, mas não vamos nos esquecermos que o nosso Pai já reservou um lugar muito especial para nós. Vamos nos lembrar que somos peregrinos e servos de Deus e que vivemos sob a orientação da sua palavra. Vitória é algo que todo mundo quer, mas a questão é: estamos dispostos a pagar o preço? E qual é o preço? O preço é o de obedecer às instruções que o nosso Deus tem dado para cada um de nós. Então, irmãos, qual é a base que tem sustentado a história da nossa vida? Sobre o que a nossa vida está sendo edificada? Estamos edificando a nossa vida sobre a areia movediça? Sobre o emocionalismo? Em cima de um monte de blá blá blá? Ou estamos construindo-a sobre os fundamentos das Sagradas Escrituras e sustentadas por meio da oração e pelo ato de servir ao nosso Deus? Sabemos que viver sob a palavra é um desafio, mas não há outro modo para nós, porque senão as consequências serão desastrosas. O salmista diz no Salmo 127:1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quer dizer, tudo será inútil se o nosso Deus não se fizer presente em nossas vidas. Então, nós não podemos cometer o erro e deixar o nosso Deus fora das nossas vidas. Vamos edificar a nossa vida no nosso Deus. Essa deve ser a nossa prioridade. Eu quero ler com uma passagem que o nosso querido irmão Nadson, ele fala sem precisar ler aqui na palavra. Está em Mateus 7, 24, 27, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, irmãos, o que nós aprendemos? Que edificar a casa sobre a rocha significa colocar em prática aquilo que nós temos aprendido do nosso Deus. E que a obediência ela é um sólido fundamento para nossas vidas. A obediência é com ela que iremos resistir às tempestades que vierem sobre nossa vida. Nós não podemos deixar que a nossa vida venha a ser varrida pelas tempestades. Isaías 11:2 fala assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho, de fortaleza, e o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos deseja uma vida de paz, de contentamento, de saúde, prosperidade. Ele já pagou o preço
Ele já nos redimiu da nossa vã maneira de viver com o seu sacrifício. O seu sacrifício foi para nos trazer da morte para a vida e para nos tornarmos cordeiros de um reino que jamais terá fim. Então, irmãos, que as nossas escolhas não estejam somente baseadas em nossos conhecimentos humanos, buscando cada um por si as respostas e as soluções. Nós devemos dar ouvidos, dar ouvidos às instruções do nosso Deus e devemos estar atentos à voz do seu Santo Espírito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Salomão, Provérbios 10, 9 e 10. Então, irmãos, somos realmente sábios? Porque ser sábio não é apenas conhecer fatos a respeito do nosso Deus. Sábio é aquele que realmente quer seguir e prosseguir em ter um relacionamento pessoal com aquele que nos criou e criou todas as coisas. E aí, irmãos, Tiago nos fala assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto e ser-lhe-á dada. Amém, irmãos? Então essa aqui é a palavra, irmãos, que nós possamos resumir, fazer um bom uso do livre-arbítrio que o nosso Deus que nos concede. Que nós possamos fazer as escolhas certas para que venhamos alcançar a vida e não a morte eterna. Amém, irmãos? Então agora que cada um de nós vá no seu cantinho, conversar com Deus, pedir a instrução para o nosso Deus, pedir sabedoria. Tiago nos fala que podemos pedir sabedoria ao nosso Deus. E o nosso Deus nos trará, Ele nos dará. Temos tantas dificuldades, necessitamos de tantas coisas. Vamos também orar, irmãos, pelos enfermos, pelos aflitos. Vamos orar por aquelas pessoas que ainda não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo, que não estão fazendo as escolhas corretas. E eu creio, irmãos, que as nossas orações chegará a essas pessoas. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração do Salmos 91. Amém? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.